Bom, aqui, voltou aqui de novo do David Leão. Pode falar, David. Pai Deus, irmão, tá me ouvindo? Amém, tô te ouvindo sim. Tudo bem? Tá tudo bem. Qual era o assunto que o irmão tava em pauta ao vivo? Queria muito conversar com o irmão, era. Não entendi. O assunto que o irmão tava em pauta ao vivo era da pregação do irmão. Era a pregação do irmão Gilson Scarcelli de hoje, do dia 24 de março de 2024. Eu não presenciei, não. Mas você é da congregação, né? Pela graça e a misericórdia. Tá, então eu vou falar aqui pra você o que foi hoje na pregação. A pregação foi isso aqui, ó. Irmão, ele falou que não pode criticar os ungidos de Deus. Não, eu tô falando o capítulo da Bíblia que ele leu. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Irmão, fala o título da palavra, por favor. Atos 9. O título da palavra. A conversão. A conversão de Paulo. Isso. Pode continuar aí, que o irmão ia ler. Então, ele falou que não pode criticar os ungidos de Deus. Você concorda com o que o ancião da sua igreja falou? Que pregou? Como eu não presenciei a pregação, eu não posso opinar. Mas mas eu tô te dizendo... Não, irmão, eu tô te dizendo o que ele falou. Ele falou que não pode criticar os ungidos de Deus. Os ungidos de Deus, né? Eles. Não pode criticar os anciãos. Vamos deixar assim para ficar ainda mais claro. Ele falou que não pode criticar os anciãos. Você concorda com isso? Eu tô abrindo a passagem aqui. Não, mas isso não tá escrito aí, irmão. Não tá eu escrito. sei. Na CCB, na CCB. Foi a exaltação. CCB, não, irmão, presta atenção, ó. Na CCB ele lê o capítulo, mas a pregação deles, a maior parte é tudo invencionista da cabeça. Você não vai achar escrito isso aí. Mas ele falou na pregação. Ele falou. O irmão sabe que, assim, eu tenho uma perspectiva de fé, tipo assim, a congregação é que nem um restaurante. E ela, tipo, tem vários afiliados, não tem? Pronto, os pregadores são, tipo, que nem garçom, servindo o evangelho. Eu me lembro de uma pregação recente que o irmão Claudio Massola falou. No meio de vós vocês vão encontrar. Não estou falando especificamente desse irmão que pregou essa palavra, mas no meio de vós vocês vão encontrar anciões que não têm o dom de Deus, que possa acontecer, tá entendendo? No meio de vós, mas só vai prevalecer aquele... Irmão, mas a questão aqui não é a questão do pregador, é a crença da CCB. É uma crença difundida na CCB. Detalhe, ele falou hoje que a CCB é a graça bendita de Deus. Não, o evangelho que é pregado nesse sentido, né? Não a instituição, CCB, as quatro paredes. Não, a CCB, a vida toda pregou que a congregação é o povo de Deus escolhido na terra e que a CCB tem a graça de Deus. Por que a CCB tem a graça de Deus? Por que só a CCB tem a graça de Deus? Porque é a única igreja que se cobre com o véu, é a igreja que dá ósculo santo, a igreja que as pessoas sentam de um lado, outras pessoas sentam do outro. Você concorda que estas coisas definem a CCB como graça? Ela define como uma igreja apostólica, né? A salvação nós sabemos que é Jesus Cristo. E por que a CCB é uma igreja apostólica? Porque os ensinos... Primeiramente, o irmão fala muito de seita, né? Primeiramente, uma seita, ela não expõe os seus ensinamentos como a congregação expõe, tá entendendo? Na capa do Inário, se o irmão lê lá, o irmão vai ler os pontos de fé e de doutrina,
que a congregação professa. Irmão, e se fosse então, uma seita não mostrava essas coisas. Tipo que nem exatamente. A Adventista, que nem eu concordo com você. De Jeová. Eu concordo com você. Você tem acesso aos ensinamentos da igreja que dão para o ministério? O ensinamento que é dado para a igreja no ministério. Isso é só acessar no Google, aparece, né? Isso é a amostra. Aparece porque as pessoas pegou lá e colocou. Não foi a CCB. Você vai achar isso no site da CCB? Mas acho que é a amostra no site oficial da congregação. Não mostra, não. É publicado. E também vem atas também para alertar a igreja de tudo que acontece em reuniões. Irmão, você falou uma coisa certa. A CCB, ela cria, as seitas cria ensinamento e esconde. Tem um monte de apologeta tentando achar os ensinamentos da CCB e não acha. Por quê? A CCB esconde. A CCB, mas tá na capa do Inário, irmão. Tá na capa do Inário. Aquilo não é ensinamento, irmão. Pera aí, vamos falar da capa do Inário. Não, eu vou te explicar. A capa do Inário. Aqueles pontos de fé e doutrina não foi a CCB que escreveu, tá? Aquilo não é obra da CCB. Aquilo ali... é obra de Jesus Cristo, é o evangelho que é pregado. Não, então irmão, não é. Pera aí, deixa eu falar. Pera aí. Aquilo foi o resultado de uma reunião em Niagara Falls, nos Estados Unidos. Foi pastores que escreveu aquilo, não foi a CCB. Primeiro lugar. Então, aquilo que está na contracapa não é os ensinamentos da CCB. Aquilo ali é uma espécie de uma confissão de fé resumida, ok? Os ensinamentos da CCB são aqueles que eles recebem todo ano no Braz, dizendo que é Deus que está revelando para eles. Eles dizem que Deus está trazendo as revelações para eles, aqueles monte de absurdo que você não tem acesso, você não pega na mão. O irmão lá é passado. Peraí. O irmão está falando de usos e costumes, ensinamentos. Não é usos e costume, não, irmão. Não é os costumes, não. Os ensinamentos estão dizendo assim: o Senhor nos guiou, o Senhor nos fez saber. É tudo nessa linha, tá? Dizendo que é o próprio Deus que está revelando para eles. Você não tem acesso. Todos esses ensinamentos foi passado oralmente da tribuna. Você nunca entrou na igreja da congregação e tinha lá acesso ao tópico, né? Numa mesinha. Tá aqui, irmão. A gente imprimiu aqui 500 folhas aqui, ó, para entregar para vocês. Não, você não tem acesso. Fica só na mão dele. Por quê? Porque eles querem que só vocês ouçam e não guardem as provas, para que não chegue ou caia na mão de outras pessoas de fora. É exatamente o que você falou aqui agora. Uma seita esconde os seus ensinos, que é o que a CCB faz. Fez e faz. Isso é que o irmão acredita, né? Porque não é o que eu acredito. Isso é fato, irmão. Eu não tô falando de crença. Eu não tô falando o que eu acho. Eu tô falando de crença. Eu acabei de falar para você aqui. Você tem acesso a esses ensinamentos? Você falou que não. Tem que pesquisar na internet. Eu tenho acesso naquilo que as escrituras e que está escrito na capa do Inário da congregação. Se você for abrir a capa do Inário 5, você vai ver os pontos de fé e doutrina que uma vez foi dado aos santos. Então é nisso que eu acredito e todos os cristãos acreditam, que está escrito na Bíblia Sagrada. Se abster do sangue. Não, irmão, a gente não está falando da Bíblia, irmão. Irmão, a gente não está falando da Bíblia. A Bíblia, a CCB tem. Todo mundo tem. A gente tá falando de CCB. A Bíblia não é da CCB. A gente tá falando de CCB. É aquilo que define ela como congregação cristã no Brasil. O que define ela como congregação cristã no Brasil? Aquilo que eles criaram, aquilo que eles inventaram ali dentro da igreja. É aquilo que define ela, tá? A Bíblia é universal. Ela é a mesma aqui, tá? Acolá e acolá, tá? Os pontos de doutrina não são da CCB. Já falei pra você. Não foi os anciãos da CCB. Mas não é processado, não é processado esse ponto de fé lá. Nós não cremos nisso. Irmão, o ponto de fé, o ponto de fé e doutrina, vocês sequer seguem o ponto de fé e doutrina, irmão. Vocês não sabem nem, vocês não seguem. Eu provo isso pra você. Eu provo, tá? Você usa o termo vou buscar a palavra de Deus para fazer alguma coisa na sua vida? Seja sincero, viu, irmão? Fala a verdade.
vou buscar a palavra de Deus. Isso. Para Tipo, tomar decisões. É porque, irmão, é tipo, eu vou na igreja, como lê as escrituras, eu vou na igreja, a congregação, não é só para cultuar Deus. Como fala lá em Coríntios, é para ver a manifestação dos dons de Deus. Não tem, né, irmão? Mas pula, irmão, senão eu vou mudar o assunto. A manifestação de dom também não existe lá dentro. Presta atenção. Você vai na CCB. Quando você precisa casar, comprar uma casa ou qualquer coisa, você vai buscar a palavra? Não, eu vou trabalhar, irmão. A palavra, ela já tá no nosso coração. Não tô falando se você vai trabalhar ou não, irmão. Tô falando disso não. Tô falando você já tem o dinheiro no bolso, tá? Ou você quer casar. Você já tá namorando com alguém. Você vai buscar casado, a palavra para tomar uma direção? Para tomar uma direção sobre seu casamento, nesse ponto sim, porque o casamento, irmão, a mulher sábia e a mulher varonil, ela vem do Senhor, então tem que buscar 50% da sua vida espiritual. Não tem nada a ver com, não, irmão, não tem nada a ver com o ensinamento da mulher. Parece que você muda o assunto para tentar escapar. Ó, presta atenção. Eu estou provando para você que vocês não seguem nem os pontos de doutrina. Aqui no ponto de doutrina fala: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-lo como a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é única, não tem duas, tá? Única e perfeita guia da nossa fé e conduta. Se vocês realmente seguissem o que está falando aqui, você ia se basear só na Bíblia para tomar decisão na sua vida. Você não ia ficar buscando profetada no culto. Isso aí, você está se guiando pela pregação dos homens, não é pela Bíblia, tá? Então eu estou provando aqui para você. Outra coisa, você acredita que os seus pecados foram lavados no batismo? Voltando atrás, eu vou falar sobre esse batismo. Mas o irmão falou que nossa vida não é guiada pela palavra. O irmão pode voltar o que o irmão falou? Tipo, eu acabei de explicar. Ó, você você toma decisões na sua vida baseado na bibliomancia. Você vai na igreja, dobra o seu joelhinho e fala: Senhor, eu tô aqui para buscar uma palavra com a Francisca. Ela tá lá, ela quer casar. Eu caso no caso, Senhor. Fala comigo pela tua palavra, manda. Aí o homem, sem pregação de Bíblia, porque eles não pregam a Bíblia, ele começa a dizer o que ele sente que Deus está falando, que Deus está mandando para você casar e tal. Você está se guiando por um adivinho. Você sabe que você está indo buscar a palavra de um adivinho para tomar decisões na sua vida. Mas o primeiro ponto de doutrina está falando que você deve se basear na Bíblia para tomar decisão. Na Bíblia. Então lógico, vocês... Mas como é que se diz? Profecia, ela não é de revelação, irmão. Todos os homens de Deus que falam, eles falam inspirados pelo Espírito Santo de Deus, não é verdade? Irmão, é óbvio que qualquer dom de Deus é pelo Espírito Santo. Só tem um problema: a tua igreja não tem Espírito Santo. Você tá rindo? Eu vou te perguntar então uma coisa aqui agora. Eu já acabei de provar pra você que você não segue nem o ponto de doutrina aqui que eu falei, que não foi vocês que escreveram. Eu fiz a pergunta do batismo, né? Agora eu vou falar do dom aqui pra você. Não, você viu na igreja o ancião alguma... Hã? Eu não respondi o batismo. Isso, responde então. O batismo, que nem o ancião, eu poderia colocar pra você ouvir aqui. O ancião de vocês já falou, tá? Várias vezes, tem várias pregações aqui que falam que os pecados de vocês é lavados no batismo e vocês então, né, estão com os pecados perdoados por Deus. Você concorda com isso? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Não está escrito em João? Responde. Aquela multidão foi lavada no sangue de Jesus Cristo. O batismo simboliza um sepultamento, não é verdade? Tá, você tem os seus pecados lavados na água do batismo? Se o batismo representa o quê para o irmão? Para mim representa o perdão. Eu tô te perguntando, irmão, você tenta responder a minha pergunta com outra pergunta, pô.
Eu vou tentar melhorar. Você é regenerado? Você é regenerado no momento que você entra na água do batismo? Pela fé, e eu creio, confesso os meus pecados, e a igreja toda testemunha, sim. Então, Pela aqui fé no seu ponto de doutrina está falando que a regeneração se dá na fé em Jesus, não no batismo. Tem nada a ver com o batismo, lavagem de pecado. Não tem nada, irmão. Tá no ponto de doutrina. A partir do momento que eu creio em Jesus Cristo, eu vou até as águas e lá é sepultado os meus pecados, né? Não. Lá é sepultado. Muito bom. Olha aí como você acabou de confessar que é uma crença CCBana. Vocês viram aqui, irmão? Isso está gravado. Ele confessou exatamente como os anciãos falam. Ele falou assim, que os pecados deles são sepultados na água do batismo. Eu te desafio a achar isso na Bíblia ou em qualquer outro lugar, que os seus pecados estão sepultados na água do batismo. Para vocês verem, vou provar. Não, deixa eu falar. Irmão. Vou provar isso. Não, meu irmão. Não, é um erro mesmo grave que vocês cometem. Esses pequenos erros que você fala que é só um erro de expressão, irmão. Vocês estão anulando Jesus Cristo o tempo todo. Vocês anulam. Não. Aqui, no ponto de doutrina 5, não está falando absolutamente nada de batismo na hora da regeneração e que o pecado é sepultado. Os meus pecados, eles são cravados em Cristo na hora que eu creio. É lá que tá. É lá. Não, não é a mesma coisa. Absolutamente não, meu querido. Mas não tá a água do batismo de é um... O que é? Mas assim, quando nós cremos e se batiza, é a mesma coisa de ser sepultado, porque sai da memória de Deus o velho homem e renasce a nova criatura. Não tem nada a ver, irmão. Você está inventando. E você acabou de dizer que os seus pecados estão sepultados na água do batismo. Presta atenção. Você não pode mudar a frase, tá? Eu não vou deixar você mudar a frase. Eu não deixo. Se tem uma coisa que eu sou um bom debatedor, eu não deixo o camarada correr do que ele falou. Você não vai correr. Você falou que os seus batismos estão sepultados na água do batismo. Isso é heresia. Isso é engano. E vocês acreditam. E eu estou provando para você. Ponto 5. Nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Olha aqui a regeneração. Pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus, sabedoria, justificação, santificação e redenção. Isso aqui é o momento do perdão e da sepultura dos nossos pecados em Cristo. E aquele que não nascer da água do Espírito fica onde? Como é que é? Aquele que não nascer da água e do Espírito fica onde? Se é só o crer nele e não padecer. Não, isso é simbólico, meu irmão. É simbólico. Você primeiro crê em Cristo, é regenerado e você recebe o Espírito Santo da graça. E você pode. O bandido na cruz, o bandido foi salvo sem se batizar. O batismo é simbólico. O batismo não passa de um ato de fé que você faz uma confissão pública. Você faz uma confissão pública do seu arrependimento e de que a partir desse momento você segue Cristo. Mas voltando aqui, você falou... E o Senhor Jesus, com 33 anos de idade, foi até João, se batizou e falou que não é para cumprir toda a justiça? Batismo é justiça. Não tem nada a ver, irmão. Eu não vou nem discutir isso com vocês, porque vocês não sabem nada de Bíblia. Quem tá online irmão, já escutou. Tá errado, então, irmão. Eu garanto pra você que você tá errado. Acredita nisso, creia nisso. Eu não vou perder o tempo com vocês, porque eu não vou deixar você desviar o assunto para um debate bíblico. Eu não vou. Olha só como eu sou esperto. Eu não vou deixar. Eu tô jogando você na corda de novo. Você vai falar de CCB. Eu tenho conteúdo suficiente para falar de Bíblia. Eu garanto que essa sua interpretação também tá errada. Vocês não têm ideia de como vocês interpretam tudo errado na Bíblia. Tudo errado. Tudo que vocês sabem na Bíblia é errado. Os seus anciões, imagina vocês que estão aí sendo orientados por eles, né? Então, irmão, você falou aqui um monte de coisa que confessa que você é um CCBano. Você
busca a profetada para tomar decisões na sua vida. Isso Você é o acredita irmão que tá que afirmando. a água do batismo da sua igreja ela é remidora de pecado, Não ela da tira o igreja, pecado das pessoas? do Rio Jordão, de qualquer água. É só ter a fé em Cristo, né? E se batizar. Aquele que não crê e não for batizado não será salvo. Está escrito, irmão. Marcos. E o que tem a ver isso com o CCB, irmão? O que tem a ver isso com o CCB? É porque o irmão está afirmando que só basta só crer e não padecer. Não falei isso não. Não falei isso não. Você está distorcendo. Não tem nada a ver eu falei isso aí. Eu falei que vocês acreditam que o batismo na água é regenerador. É mentira isso, é engano. Você tá tentando distorcer, irmão. Você tá com uma pessoa aqui na sua frente que é habilidoso em debate. Você tá vendo que eu não vou deixar você escapar, nem quando você tenta distorcer o que foi falado. Não tô distorcendo. Não vai conseguir. A sua igreja é uma seita, viu, irmão? Ela é uma seita, né? Agora basta vocês acreditar. Mas isso é uma crença do irmão. Não é crença, é fato, irmão. Ela é fato. É um fato. Você sabe que é um fato que o irmão enxerga. Na visão do irmão. Você acabou de confirmar, rapaz. Você falou que uma seita esconde os ensinamentos e você não tem acesso. Ela esconde. Mas os ensinamentos que a congregação professa são bíblicos e são expostos na capa do inário. Ah, é bíblico? Os ensinamentos é bíblico? Então fala pra mim onde é que tá escrito na Bíblia que só se deve aceitar como os irmãos em Cristo aqueles que são batizados na CCB, porque aqueles que não estão na CCB não são considerados irmãos. Mostra pra mim onde tá escrito isso na Bíblia. Não, irmão, isso não tá escrito, não. Aqueles que são da mesma fé em Cristo são irmãos em Cristo. Então, mas você falou que os ensinamentos estão na Bíblia, os ensinamentos da CCB. Cadê? Você não pode, irmão. Vocês não podem ficar inventando coisa da cabeça de vocês, cara, pra poder defender a CCB, que não funciona. Porque aqui eu vou mostrar fato pra você. Esse povo que tá aqui assistindo a gente, ó, todo mundo que tá aqui é ex-CCBano. Eles sabem quando você estiver enganando eles. Quando você estiver tentando ludibriar, falando uma coisa que não existe na CCB. Tanto eu quanto você. Se tentar inventar qualquer coisa aqui, aquele povo ali tá aqui, ó, né? Ele sabe que quando você está mentindo ou não. Inclusive, o que você acabou de falar, que os ensinamentos da CCB estão na Bíblia, todo mundo aí sabe que você está mentindo. É só ler a capa do inário da congregação cristã. Não tem nada a ver capa do inário, irmão. Já falei, irmão. Os pontos de fé e doutrina não é obra da CCB. Não foi os anciãos da CCB que fez. Aliás, quando eles puseram a mão, só fizeram caca. Eles destruíram o primeiro ponto de doutrina, o segundo ponto de doutrina, alteraram o sexto ponto de doutrina e mais um monte de lambança que no caso eles fizeram. Eu tô falando dos ensinamentos que os seus anciões criam. Eles vão no Brás e inventou uma mentira pra todo mundo que Deus aparece lá no Brás como se fosse o Santo Monte e vai trazer novos ensinamentos pra vocês. Todo ano o seu ancião chega com os novos tópicos de ensinamento pra poder ler pra vocês. Você acredita que é Deus que tá levando esses tópicos pra eles? Como é que se diz? Os ensinamentos que são a parte da Bíblia são para, como é que chama? Conservar o cristão a tipo não andar desordenado, tá entendendo? Como se não fosse então cristão. Quer dizer, peraí. Então quer dizer no sentido de vestimentas. É desse mas não sentido, tem, irmão. Não tem isso na Bíblia. Não tem nenhum tópico de vocês. Eu tô falando, os ensinamentos, a parte do que tá na capa do... Eu vou fazer você pensar, ó. Eu vou te fazer uma pergunta pra fazer você pensar, tá? Olha só. Então quer dizer que Deus precisou dar novas revelações pros anciãos da CCB, porque o que tá na Bíblia não é suficiente. Precisou dar uma acrescentada todo ano, trazer um ensinamento novo. É isso que você acredita? Não, é isso que o irmão está falando e quer que o povo acredite. Eu tô falando... Não é que eu quero que acredite. Não, meu irmão, ó, presta atenção. Se você falar que eu quero que o povo acredita, é se eu estivesse inventando que existem esses tópicos.
Se esses tópicos não existissem e eu tivesse dizendo que existe, aí eu teria inventando para o povo acreditar. Mas esses tópicos existem. Nós estamos falando de uma coisa real. Então você não pode dizer que eu estou inventando para o povo acreditar. Aí é você que está levando pela má fé. Os anciãos não têm a Bíblia como suficiente. Você está vendo o problema que você já está entrando. Não é suficiente. Os ensinos que está aqui. Eles precisam trazer novas revelações. Você acredita que aqueles tópicos são revelados por Deus? O irmão está falando os tópicos de uso e costume da congregação. Existe esse nome lá, irmão? Tópicos de uso e costume? Existe esse nome? É só uma expressão de falar, né? Não, é expressão tua. É que você está tentando mudar o peso. Lá se chama santo tópico de ensinamento. São conselhos. Não é conselho, não. Não é conselho, não. Não é conselho, porque lá tem ordem. Além de ter tópicos dizendo o Senhor nos guiou, lá tem ordem com punição. É, rapaz, difícil defender uma seita. Eu sei que é difícil defender uma seita. Irmão, você quer que eu abra os tópicos aqui pra você ler? Do irmão, é seita na visão do irmão. Se fosse assim, por chamar de seita, na minha visão mesmo. A seita dos nazarenos, isso é bíblico, tá entendendo? Tá, a sua igreja não é seita não, né? Ela chama a graça de Deus, não é seita. Obra de Deus, não é? Tá tudo normal pra você. Chamar CCB de obra de Deus. Em todas as denominações, irmão, vai ter aqueles extremistas, né? É, mas os extremistas da sua igreja é todo mundo. E a liderança. E a liderança. Você quer que a gente abra os tópicos de ensinamento aqui pra você? Você quer que a gente leia alguns pra pedir pra você explicar? Você tem essa coragem? É porque eu não sou ancião, né, irmão? Mas e daí? Você não tem opinião? Você tá aí dentro à força? Não, ou você tá aí porque você quer? Então. Aí parece que você tá dando a desculpa. Você não quer falar. Não, se eu abrir os ensinamentos, se eu abrir os tópicos aqui, rapaz, você não vai ter, você vai ficar no mato sem cachorro. E você sabe disso, porque você sabe os absurdos que a sua igreja diz que Deus revelou para eles. Tipo, se eu participasse das reuniões do ancião, eu teria acesso e falar com o irmão sobre esse ponto que o irmão professa. Tipo, se eu fosse um ancião da congregação, eu teria acesso ao que o irmão está falando e exatamente. Com o irmão. Você falou agora há pouco atrás que uma seita não deixa os seus membros ter acesso aos ensinamentos. E agora você acabou de confessar que você não tem acesso. Você viu? Você mesmo, querendo ou não, está assumindo que a CCB é uma seita. Ela esconde os ensinamentos. Que o irmão tá falando. Ensinamento oral. Presta atenção, deixa eu falar. Ensinamento oral, opressão. Ele se julga a melhor igreja, a graça na terra. Eles fazem pressão psicológica. Se a pessoa sair de lá, Deus pode pesar a mão e eu posso mostrar a pregação da CCB. Todo mundo da congregação, o irmão fala a eles. Irmão, pode. Um ancião não vai representar todos os irmãos da congregação. Tá entendendo? Mas é óbvio que não, irmão. Mas o ancião representa a igreja. Se o ancião não representa a CCB, quem representa, irmão? Ninguém. Eu tô dizendo, mas... Você acha que a CCB é as paredes ou é as pessoas? Tipo, a CCB quem representa é o irmão lá do Braz, tá entendendo? A instituição. Então, irmão, é os irmãos do Braz que falam essas besteiras todas aqui. É os irmãos do Braz. Você viu que você ficou sem o mato sem cachorro? Agora você teve que aceitar que é os irmãos do Braz. Porque essa pergunta,
quebra esse argumento falso que vocês falam. Não, irmão, mas não representa. Mas não representa. Aí eu faço a simples pergunta pra você. Então quem é que representa a CCB? É as paredes fria ou é os homens que estão na frente do povo? Mas o irmão tava falando sobre dons de Deus, tipo... Que representa aí, irmão. Irmão, eu fiz uma pergunta. Quem representa a CCB? Os homens que estão na frente ou são as paredes frias? Acabei de falar pro irmão, são lá os irmãos do Brás. Eu tô falando sobre... Então tá certo, você falou que é os irmãos do Brás. Agora eu vou pegar o ancião presidente do Brás, que falou que quem não tem vida material próspera não tem Cristo. A tua igreja é uma seita, porque essa pregação é uma pregação de seitário. E você agora está corroborando comigo porque você acabou de falar que o Brás representa a CCB. Agora me diz, tá certo essa pregação? Irmão, o Brás é que nem um restaurante, eu vinha falando com o irmão. Não vem com essa conversa furada não, querendo mudar não. Você acabou de dizer que os anciãos do Brás representam a CCB. Agora você está querendo diminuir... Não, você está querendo diminuir a representação da pessoa. Eu estou citando a fala do presidente e estou perguntando, você concorda? Mas eu não ouvi essa pregação. Então vamos pôr agora. Vamos pôr agora para você ouvir. Simples assim. Eu vou soltar e pausar para você assistir. Vamos ver junto. Pera aí, eu vou trazer aqui. Eu vou trazer o vídeo, vou colocar aqui e eu quero que você me diga. Marsola falou que quem não tem a vida financeira próspera, né, não tem Cristo. É um absurdo. Vamos colocar aqui que eu quero que você me responda isso aqui, porque você falou para nós aqui agora que quem representa a CCB é os anciãos do Brás. É no sentido material e espiritual que ele falou aí. Material. Ele falou que aqueles que têm Cristo hoje têm casas, no plural, carros, empresas, filhos formados. É material, né? É, isso. Então pronto. Foi ele que falou e ele representa a CCB. Então, como ele é representante da CCB, eu posso dizer tranquilamente que a CCB é uma seita. Mas, irmão, o irmão vai ter vários na congregação, como é que chama, anciões, né? Aquele que pregar o evangelho conforme Cristo mandou, tá entendendo? Vai ter edificação na igreja. Então, um ancião, se ele pregar, vamos supor, de forma carnal, ele não está em si representando o evangelho de Cristo, tá entendendo? Porque nós estamos em tabernáculo de carne. Irmão, a tua igreja não representa o evangelho de Cristo, irmão. A sua igreja é uma seita. Eles diminuem o evangelho. Aliás, eles atacam as pessoas que estudam a Bíblia. Eles atacam as pessoas... Peraí, coleta, pedir coleta. Aqui tem um monte de vídeo do Marsola aqui, tá? Meu Deus, cara, como é que eu faço para achar isso aqui rápido? Vamos ver aqui, não tem Cristo. Vamos colocar essa frase aqui para ver se aparece. Não tem Cristo. Não tem Cristo. Vamos ver aqui. Marsola diz que pobre não tem Cristo. Aqui, ó. Achei. Vou ter que visitar outras congregações também. Tem críticos que dá estrela do Xalão. Porque Deus aumentou a alegria desse povo. Aqui, meu querido. Agora eu peço que você ouça e depois você vai me falar, tá? Isso aqui é o ancião presidente da CCB, ó. Porque Deus aumentou a alegria desse povo. Olha aí. O povo, nós temos testemunhos que não são um, é muitos e milhares. Tá vendo? Nós temos testemunhos. Não é um, são muitos e milhares. Que tipo de testemunho é esse? Vamos ver. Quantos que quando vieram para a graça de Deus não tinha nenhum paletó? Opa! Quantos que vieram para a graça de Deus não tinham nenhum paletó? Ou seja, não tinham dinheiro. Estavam na miséria. Vamos ver o que aconteceu com a vida dessas pessoas. Nem um sapato. Nem um sapato. Olha aí. Tem boas casas. Hoje tem boas casas. Tem diversos carros. Tem diversos carros. Tudo. É uma pregação do inferno
porque está oferecendo benção material. Olha aí, mais. Tem empresa, Tem empresas, tem família. tem filhos formados. Tem filhos formados. Segura, viu? Que ele não para aí não. Vamos ver. Hoje tem boas casas, tem diversos carros, tem empresa, tem família, tem filhos formados. E lá ele está dizendo que não há. Tem filhos formados. Calma aí que eu vou pular, que eu não quero ouvir eu falando não, tá? Eu quero ouvir a outra parte que ele vai falar. Olha aqui, ó. Agora, essa parte aqui tá emendada com aquela lá, tá? Olha aqui. Aumentaste. O que estava na mão de outro veio para tua mão. Ó, o que tava na mão de outro veio pra tua mão. Deus te abençoou. Porque aonde Cristo chega, acaba a miséria. Olha aí, ele tá dizendo, aonde Cristo chega, acaba a miséria. Na vida de quem que chegou? Na vida daquele que não tinha nada no bolso e hoje tem casas, carros e filhos formados na faculdade. E aqueles que não conseguiram comprar uma casa, aqueles que não têm filhos formados na faculdade, né? Ou seja, aquele que não tem vida próspera material. Será que ele não tem Cristo? Porque é a frase reversa. Onde Cristo chega, acaba a miséria. Olha aí. Porque aonde Cristo chega, acaba a miséria. Porque aonde Cristo chega, acaba a miséria. Ouça isto! Olha aí, ó. Queridão, veja o seu ancião que representa a sua seita, porque agora eu posso falar pra você aqui na sua cara, sua igreja é uma seita, porque esse ancião representa a CCB. Olha aí. Ouça isso. Tua vida não vai pra frente? Tua vida não vai para frente? É porque você não tem Cristo. Olha aí. Ouça isto! Tua vida não vai para frente? É porque você não tem Cristo. Bom, agora eu quero te perguntar, meu filho. Agora que nós colocamos as coisas no trilho, né? Eu queria dizer, você concorda com isso daí? Sobre a pregação do irmão, o sentido tem que pegar ela do começo, né, irmão? Pegar Tá de brincadeira comigo, né, irmão? Responde o negócio. Eu coloquei a frase inteira. Você acha que tem alguma coisa de começo que vai mudar isso aí? Você acha que tem alguma coisa? Você não tá vendo ele falando? E outra, eu deixei um pedaço muito grande, rapaz. Muito grande. Eu já fui processado pela CCB por causa dessas coisas. E o que foi identificado aqui é que não, eu não mudei nada, eu não mudo nada, eu não tô aqui inventando coisas, eu não tô denegrindo, eu ganhei os processos. Tá? Eu sou um homem direito, de bem. Então você pode ter certeza que eu não tirei pedaço pra mudar argumento algum. Sim, ok? Agora responde aí, você concorda? Você não tá querendo responder. Seja sincero. Então responde. Tipo, como eu não assisti essa pregação do começo, eu vou só falar sobre a parte que o irmão mostrou, né? Tipo, aquelas pessoas, no caso que ele quis falar, que são necessitadas, que quando chegar à fé em Cristo, começar a conseguir algo material nesse sentido. E aquelas pessoas que ainda continuam humildes, sem ter Jesus Cristo como seu Salvador, nesse sentido que ele quis falar. Veja, irmão. Irmão, deixa quieto. Você tá enrolando, não tem o que passar pano nisso aí. Você frequenta uma seita, tem mais um monte de pregação absurda aqui. Tem uma que o ancião Hélio Bianco, que é um dos anciãos presidenciáveis do Braz, ele falou que a coleta é santa e faz parte da salvação. E aí, você concorda? Meu irmão sai de uma pergunta e já muda para outra. Não deixa. É que você tá enrolando, você não quer responder. Mas veja bem, ficou 5 segundos, 10 segundos parado, sem querer responder. Aí você vem com esse falso argumento. Eu não vi a pregação toda. Isso é conversa furada, rapaz, para quem não quer responder. Porque o que você viu ali é suficiente para você responder. Não tem nada que ele vai falar antes daquilo ou depois que muda o que ele falou lá. Ele deixou claro. Quem não tem, se a sua vida não vai pra frente, é porque você não tem Cristo. Vamos aí, irmão, porque eu tenho mais 2 pessoas pra colocar ali, tá? Eu não vou ficar com você aqui o dia todo, entendeu?
Responde aqui pra nós. Você concorda com do dia 21 de abril, depois você procura lá, 21 de abril de 2021, Ancião Hélio Bianco falou que a coleta é santa e ela faz parte da sua salvação. As coletas faz parte, tá lá em 2 aos Coríntios, capítulo 9, né? Então tem que saber para onde vai ser destinada as coletas. Então, não, amigo, você tá dando outra de não, para. Eu não vou perder tempo, deixar você tomar o tempo, empurrar o assunto pro outro lado. Não tem nada a ver com coleta de Coríntios, nada. Ele falou que a coleta, não importa pra onde é, a coleta é santa e ela faz parte da salvação. Você concorda que ela faz parte da sua salvação? Eu tô falando da Bíblia, tentando dar uma explicação para o irmão biblicamente, né? Então eu não vou falar nada de mim. Não quero explicação bíblica. Não tô perguntando explicação bíblica para você. Eu te perguntei explicação bíblica. A pergunta é sobre o que o ancião falou. Sobre as coletas ser santas? Ele falou que a coleta é santa e faz parte da salvação. O ancião da CB, que representa a CCB. Vê, irmão, as coletas são santas no sentido de ir para a casa do humilde, do necessitado. Tá, e a outra parte? Que faz parte da salvação. Que faz parte da salvação. Tem que pegar a pregação completa para ver. Né, irmão? Mas de novo, irmão, mesma desculpa furada sua. Mesma desculpa, irmão. Ele falou que a coleta é santa e faz parte da salvação. Ponto final. Isso não foi pregação. Isso foi conselho que ele tá dando lá pra igreja pra pedir dinheiro pro povo. Ele tá pedindo dinheiro pro povo, tá? Então depois você vai lá, eu falei a data, procura aí, dia 21 de abril de 2021. Agora, sem essa desculpa furada, tá? Dentro do que eu acabei de te falar, você concorda com isso? Que a coleta é santa e faz parte da salvação? A coleta é santa e faz parte da salvação. Santa, se for destinada à casa do humilde, como é a coleta da piedade, o irmão é conhecedor, né? E faz parte da salvação. Da salvação da alma, não do que contribui, mas da salvação daquele que recebe a caridade. Não foi isso que ele falou, não, irmão. Ele tá falando. Mas é isso que eu tô falando. Ele tá falando, não tem. As duas coisas tá erradas sua. As duas que você falou tá errada. Mas eu não vou perder tempo com essas suas. Esse seu malabarismo. Ele tá falando com as pessoas que devem dar. Ele tá pedindo dinheiro. Então ele tá falando com quem tem que dar. Ele tá falando que as pessoas têm que dar para ser salvo. Tem que dar para ser salvo? É, isso. E aí? Beleza, irmão. Deus abençoa. Eu vou colocar os outros para entrar aqui. Não, você enrola demais, rapaz. Você tem que... Aqui, irmão, a gente não tá de brincadeira. Eu não tô de brincadeira. Não, sei, irmão. A gente não é besta. Você fica enrolando. Eu não vou dar espaço para... Irmão, o meu tempo é pouco. Eu não vou perder tempo quando você tenta mudar a resposta. Você quer ir pro debate bíblico. Você fica inventando. Não, é simples a resposta, irmão. Se você for honesto e sincero, não tem defesa porque esses caras estão falando. Quando você tenta defender, você se estrepa. Não é defesa, irmão. Você tá tentando defender, irmão. Quando você inventou agora a resposta, mas faz parte da salvação do que recebe. Ele falou isso na frase? Eu falei isso pra você que ele disse? Não falou. Então você tá inventando. Você tá inventando pra não querer responder. Porque você não quer assumir as lambanças da sua seita. Ok? Você tomou um monte de corte aqui, um monte. Não, mas é porque eles não representam. A voz do irmão chega atrasada aqui. Aí, por isso que eu tô demorando muito. Joia, Deus abençoa, fica com Deus, viu, meu irmão? Até uma próxima, eu vou colocar o próximo aqui, ok? Bom, pela vez dos que chegaram aqui, pessoal, tá? Eu vou trazer aqui o irmão Francisco Bonfim. Eu vou trazer para entrar aqui no... para poder entrar aqui. Seja bem-vindo, irmão Francisco Bonfim. Espero que você seja da congregação que você é no Brasil, tá? Porque eu tô dando espaço aqui para quem é da congregação. Pode falar. Boa noite, Josafá. Graças a paz. Boa noite.
Não, Rapaz. sou não, Josafá. Eu sou da congregação, não. Eu tava vendo esse irmão, eu já tava agoniado já, viu? Você viu? Ele não sabe Camarada nada de não- Bíblia. Gente, você viu, tem coisa que não tem como defender, você tem que ser honesto. Se você não for honesto, você vai entrar pro malabarismo. Aí fica pior, porque você passa a ser conivente. Ele foi conivente com o Marsola, com o Hélio Bianco, com esses montes de lambança que a CCB faz. Ele foi conivente. Ok? Ele fica só enrolando, né? Não sabe nada de Bíblia. Aí que é para ponto de doutrina, aonde o primeiro lá do ponto de doutrina dele, que é a regra de fé, que não foi nem ele, o cristão do Brasil, diz que a Bíblia é regra de fé e prática e não e condena a Bíblia. Até oração tem para o cabo não ler a Bíblia. Eles vão buscar profecia para tomar decisão na sua vida. Então só a Bíblia profetado. não é a única regra de fé e conduta. É nada. Ó, É verdade. Conduta é quando eu examino ela para saber a decisão que eu vou tomar. É verdade, esse irmão aí não sabe de nada, a gente é só para estar enrolando. É uma coisa que realmente você falou e ele fica, não responde nem nada. Pois tá bom, meu irmão. Tenha uma boa noite, viu? E continue assim mesmo. Né? Esses CCBano entra só para enrolar mesmo. Francisco, eu agradeço o irmão, tá? Eu vou colocar outra pessoa aqui que eu tô tentando bom, pode colocar colocar. um de cada vez para dar espaço para todo mundo, tá bom, Francisco? Tá bom. Deus abençoe, Boa meu noite. irmão, tá? Fica com Deus, Amém. viu? Amém. Bom, eu vou colocar agora aqui o Guilherme Kennedy. Guilherme Kennedy, Deus abençoe. Boa noite, seja bem-vindo. Pode abrir o áudio, isso, pode falar.